Legal demais, Carol, poder compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que nos conduz e nos ensina sobre o amor. Temos visto aí, já lemos na Bíblia que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. É esse amor, essa falta assim dessa vida. E o que nós temos visto aí? O homem nessa intolerância, não é? Tenho falado disso há algum tempo e vimos agora a onda é cuspir no outro. Algo que é tão nojento, tão deplorável. O que a palavra nos ensina? Arrume o que fazer. Exatamente. Nós precisamos ter o que fazer para mudar essa postura. Nós não podemos aceitar que um fale mal do outro, nós não podemos conviver com esse tipo de situação. E olha só o que a Bíblia nos diz em 1 João 4, do 7 ao 21, vou ler só os primeiros versículos e diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, quando a gente lê esse texto aqui da palavra de Deus, a gente aprende algumas coisas. Esses e outros textos nos fazem pensar para que a gente explore, viva esse amor, experimente esse amor, leve esse amor, exale esse amor. Nós precisamos arrumar o que fazer. Exatamente, a primeira coisa é isso, a gente ter o que fazer. Nós precisamos estabelecer um trabalho significativo. Nós temos que ter um objetivo na vida. Nós aprendemos na nossa igreja, o nosso pastor Márcio fala isso sempre, quem não trabalha, dá trabalho. Essas mentes ociosas, essas mentes alienadas, elas vão fazer isso, só pensar no julgamento para o outro. Todos erramos. Será que nós vamos ter que estabelecer esse juízo de dentro para fora? A palavra do Senhor nos ensina que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Charles Spurgeon já nos advertia, se a nossa justiça é como trapos de imundícia, imagine então as nossas injustiças. Então nós precisamos ter essa ocupação, uma vida que de fato vale a pena. É você pensar e descobrir na sua história o que você pode ser motivado para descobrir o sentido da vida. E nisso nós aprendemos aqui também que nós precisamos arrumar algo para fazer e também nós devemos esperar algo de Deus também. Esperar, temos que aprender a esperar. Esperar o tempo das férias, esperar o tempo da realização de um sonho, esperar o tempo de um namoro, esperar o tempo da resolução de um problema. Esperar quer dizer que nós vamos exercer ali a esperança. Nós precisamos ter esperança num futuro melhor. Nós precisamos esperar de Deus em Deus. E quantas vezes isso se torna tão difícil, porque a nossa mente está tão acelerada com essas coisas que nos cercam, essas condições tão difíceis que estão à volta, que já não esperamos mais em Deus, porque não temos o que fazer e não esperamos em Deus, nós corremos o risco de errar e ir na força do nosso próprio braço. E aqui nós vamos ver que nós precisamos de alguém para amar. Só tem a capacidade de amar quem é amado. Então ame a si mesmo, ame o seu próximo, ame quem está ao seu lado. São esses que Deus usará para aperfeiçoar o amor dele na sua própria vida. Você vai ser esse canal de amor de Deus. Por isso nós não podemos ter medo de amar. Eu não estou falando do amor romântico, mas eu estou falando de um trato de serviço, de um trato de educação, de um trato de consideração ao outro. E quais são as atitudes de quem ama de verdade? Lá em 1 Coríntios 13, 4, até o 7 especialmente, até o 8 especialmente, nos diz que quem ama é paciente. Nós precisamos ter essa paciência, essa tolerância. Nós precisamos de amar, e amar é fazer o bem. O amor, ele não vai invejar, ele não vai se vangloriar, ele não vai se ensoberbecer. Quem faz isso é o orgulho. Quem ama não tem atitudes inconvenientes, nojentas, asquerosas. Quem ama não busca o seu próprio interesse, não é orgulhoso, não é narcisista, não é egoísta. E quem ama não se irrita, não suspeita mal. Quem ama sempre vai se alegrar com a verdade. E o amor, claro,
Ele tudo suporta, tudo sofre, tudo crê e Ele tudo espera. Então, para a gente ter essa mudança de vida, precisamos arrumar o que fazer. Então, hoje, procure valorizar o seu trabalho ou gerar em você esse trabalho significativo. Você vai crie esperança em Deus, busque quais são as promessas de Deus para a sua vida, dedique isso a alguém, procure alguém para amar e, claro, coloque em prática todas estas ações. E assim, nós vamos viver um dia diferente, uma semana de vitórias. E eu quero pedir, então, Carol Malta para orar por nós. Não é mesmo, Carol Malta? É mesmo. Que ama fácil, né, Carol? Glória a Deus por isso. Amar, Serginho, é fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Que venhamos amar mesmo o outro, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Que você venha amar incondicionalmente. Esse amor que você recebeu, que eu recebi. Que venhamos, de graça recebemos, de graça nós vamos dar. Que você venha ser um grande instrumento de amor. O amor de Deus, ele é manifestado por meio de pessoas, por meio da minha vida, por meio da sua vida. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E sobre esse amor, que nós venhamos ser esse instrumento de derramamento de amor. Que nós venhamos ser aqueles os quais vão ter a oportunidade e o privilégio de manifestar o amor. Porque Deus é amor. Só manifesta o amor quem é cheio de Deus. Se não há Deus em nós, não há como manifestar o amor, Senhor. Mas quando o Senhor habita em nós, quando o Senhor é alimentado em nós, o amor é naturalmente derramado. E não há esforço para amar. Amar não é um esforço, é uma escolha e é algo que nós fazemos com naturalidade, sabendo que somos conduzidos por Deus. Eu oro, abençoando e ministrando o amor sobre cada telespectador, sobre cada telespectadora, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento interpessoal. Derrama sim o teu amor, derrama sim a tua alegria, derrama sim a tua graça, Pai, para a glória do teu santo nome. Deus, que nós possamos estar sempre aptos, abertos e disponíveis para derramar esse amor. Eu abençoo a vida de cada um que nos assiste nesta manhã e que seja uma semana de derramamento do amor do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.